Graça e paz, amados irmãos. Eu decidi nessa manhã de jejum e oração estar com vocês para podermos falar um pouco acerca do propósito do jejum que estamos fazendo, da oração pelo nosso país, por todos os propósitos de oração que a gente está fazendo nesse domingo, 5 de abril. E nessa manhã nós vamos estar conversando um pouco. Na verdade, eu queria fazer essa live com o pessoal da igreja, da Átrio Junção, mas não temos o aplicativo para fazermos só com eles. Mas vamos fazer dessa forma. Nunca gostei muito de vídeo, gosto muito de foto, mas vídeo por causa da voz. Mas esse é o tempo da igreja romper a barreira da vergonha e muitas vezes a barreira da falta de, até mesmo de condição, ou de estarmos falando por internet, às vezes ao público, muitas pessoas vendo, mas eu sinto do Espírito. E quando o Espírito Santo me impulsiona a fazer algo, eu não tenho medo, porque eu sei que isso é o melhor. Então a gente vai tentar fazer essa live aí. Já tô vendo algumas pessoas entrar aí, a Leide, a Paz querida, a Pedra, o Dedéu, a Ana Patrícia, Deus abençoe sua vida, a Regiane Stoll. Eu sei que à medida que os irmãos vão entrando, nós vamos estar aí interagindo e vamos estar orando junto. Esse é o momento da igreja estar em casa, é o momento que estamos passando com muita dificuldade, porque queríamos estar no templo com os irmãos, mas aprove o Senhor a gente tá nesse propósito, que tudo é para um bem, né? A palavra de Deus vai dizer assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e têm um propósito. A paz e mandir-se. Deus abençoe sua vida. E nós vamos dar início, porque tem algumas coisas que têm queimado no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Amém? Eu sei que alguns irmãos já estão no propósito de oração, já estão buscando ao Senhor, mas eu quero fazer mais oração com você nessa manhã. Amém? Se você aí no teu lar, se você tiver condição de estar orando comigo, se não tiver também não tem problema, mas vamos estar orando nesse momento, clamando ao nosso Deus. Paz, Pedra. A paz, Luciana. Amém, amadas? Eu estou feliz. Vamos juntos aí. Eu sei que nem todo mundo vai poder estar agora de manhã junto, mas os irmãos que puderem estar entrando, tá compartilhando aí no WhatsApp, falando com os irmãos aí da Atros, que a gente está fazendo essa live, vão trazer alguma informação, ministração sobre o jejum e o propósito. Esteja à vontade. Está queimando meu coração uma revelação que Deus me deu sobre 2 Crônicas 7:14. Amém? Se você quiser pegar a tua Bíblia também, quiser pegar um caderno, uma caneta para você anotar, eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa manhã. Amém? Vamos junto. Eu falei com a Karen, e a paz, Karen. Bênção, sejam bem-vindos, irmã Adriana. Amém? A todos os irmãos aí da Atman, compartilhando uns com os outros, para que todos possam estar juntos nesse propósito, que puderem estar. Alguns irmãos vêm me perguntar sobre o jejum, né? E o Espírito Santo tocou que eu tenho que falar sobre o jejum. Eu tenho que falar sobre esse tempo de circunstancial, esse tempo de crise, esse tempo onde nós estamos atravessando muitas dúvidas, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, a igreja fica fechada, a igreja fica aberta, o templo, na verdade, né? Qual é a direção que devemos tomar? Sabemos que cada ministério tem uma forma, uma condição, tem as doutrinas dos homens, né? Uns podem bater palma, outros não podem, uns falam em língua, outros não podem. Uns eles acreditam de uma forma, outros acreditam de outra. Queridos, a gente não está aqui para falar sobre doutrinas, sobre a forma de cada pastor conduzir o seu rebanho, mas nós estamos aqui nessa manhã para através da luz da palavra falarmos
do que entendemos que Jesus colocou para os seus discípulos e para a igreja. O que nós entendemos qual é o papel da igreja hoje? Eu creio que as placas estão caindo por terra. Eu creio que é tempo de nós não pensarmos mais se é o pastor A ou o pastor B que está certo, se é a igreja A ou a igreja B. Deus não se importa com isso. Deus não veio para uma placa, Deus não veio para uma denominação, Deus não veio para uma filosofia, para uma religião. Deus não veio para uma forma de um homem pensar. Deus, ele veio como Jesus, para trazer a verdade da luz da palavra. Ele veio para conduzir um povo que estava caminhando por um caminho largo, que é o caminho do mundo, onde esse caminho estava levando à perdição. E ele colocou a sua cruz. E este caminho é estreito. Ele disse: a porta é estreita, o caminho também. E nesse caminho largo, ele colocou uma ponte chamada cruz. E nós, como igreja de Cristo, o nosso papel é levar as pessoas a irem até o reino dos céus. Nós não temos que ficar tentando argumentar o que eu creio, o que eu penso, o que eu gosto. Deus, ele respeita cada pessoa como seu indivíduo. Deus respeita cada denominação como sua forma de pensar. Mas o que ele quer de hoje? Ele quer que a gente se una. Eu vejo que essa pandemia, que não é somente brasileira, ela vem mundialmente para um propósito. E o propósito é unidade. O ano passado a gente pregou muito sobre unidade. Nós pregamos muito sobre a igreja se unir. E nós temos tentado de todas as formas se unir com pessoas, se unir com irmãos, se unir com o ministério e saber que o Senhor, ele está voltando. E se Jesus está voltando, nós temos que nos unir, igreja. Amado irmão, às vezes a gente vê no Facebook, o dedinho até coça para teclar alguma coisa lá, para defender a nossa visão, a nossa meta, o cristianismo, o evangelho. Mas o Senhor, ele não precisa de defesa. Nós não temos que justificar nada, nós temos que apenas viver essa palavra. Então é isso que eu quero nessa manhã compartilhar com você. Também quero que vocês tenham a liberdade de colocar o versículo aí. Se quer colocar alguma coisa que queira compartilhar para a gente também estar compartilhando aqui, vamos juntos. Essa live não é eu sei que muitos pastores estão fazendo live e eu não pensei que eu ia fazer essa live hoje. Até conversei com o Paulinho, vai ter o culto online à noite, mas o Espírito Santo me tocou. E se o Espírito Santo está me tocando, eu vou obedecer, porque eu estou aqui na terra para obedecer. A paz, irmão Alice. A paz, irmã Silvia. A Marli aí que me acompanha está aí sempre nos momentos que a gente tem atravessado. A gente tem visto pessoas ali sempre orando e buscando. Também as irmãs aí, pai Cici aí, irmã da pedra. Deus abençoe, querida. Passou no encontro com Deus aí, acho que tem um ano aí, foi uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos começar essa live orando a Deus. Vamos juntos orar a Deus. E eu queria falar sobre o propósito do jejum e falar para vocês quais são os propósitos de oração. Na verdade seria para os irmãos da Atrios, né? Mas eu sei que vai entrar alguns irmãos, que eu tenho muitos amigos no Facebook. Sejam bem-vindos, amém? Não tem mais Atrios Junção, não tem mais Assembleia Batista. Aqui nós somos um só povo. E o Facebook faz isso, né? Você adiciona as pessoas e às vezes é católico, às vezes é espírita, às vezes é de outra religião, mas nós podemos ser amigos, nós podemos interagir, nós podemos ter um relacionamento, ainda que virtual, né? E eu creio que o Senhor, ele tem preparado essa igreja que tem internado em casa, né? Essa igreja que não está mais num templo, mas essa igreja que está dentro do seu lar. E essa igreja tem que pregar. Eu vi alguém falando assim, num grupo de vendas. Meu Deus, esse grupo é de vendas.
e só tem fanáticos religiosos fazendo live. Eu quero dizer para você, quem não é cristão, fale com Deus, porque crente gosta de comer? Não, crente gosta de falar de Deus. Crente gosta, pastor, ministro, obreiro, novo convertido principalmente, gosta de falar de Deus. E se nós não podemos estar ali no templo, ou na célula, ou até mesmo numa praça pública, ou em outro lugar público para falar, nós temos a internet. Então, eu sei que a internet deve estar cheia de lives, cheia de pregações, agora acho que multiplicou. Mas por quê? Porque Jesus está voltando. E a meta de Jesus é levar a sua palavra aos corações. Às vezes a gente vê tantas pessoas falar de tantas coisas, né? Esses dias eu tentei fazer um pão caseiro e eu fui procurar algumas receitas. E a gente vê tantas receitas de bolo e ninguém fala, ninguém reclama. Às vezes pessoas fazem YouTube que ficam até famosos e ninguém fala. Agora, quando se trata de reino de Deus, vai ter sim as críticas. E eu tenho aquela ilustração da árvore, né? A árvore que é boa, que dá fruto, tem que alguém tacar pedra, porque as pessoas desejam o fruto. Então, toda crítica, todo tipo de que estão colocando, reclamando, para mim, isso aí é apenas um sinal de que nós estamos no caminho certo. Que se nem Jesus agradou todo mundo, como é que nós vamos agradar com tantas imperfeições? Mas o propósito aqui não é agradar nem desagradar. O propósito aqui é cumprir. O propósito aqui é fazer a vontade do Pai. Vamos orar, irmã Cici. Márcio, irmã Márcia aí, irmã Silvana, as meninas, Deus abençoe. Amém, amados? Vamos orar então, Senhor, nessa hora. E antes da oração, eu quero colocar para você o que é jejuar, né? Eu não sei se você está em jejum, né? Inclusive tem pessoas que falam, pastora, jejum é só de comida? Não. Às vezes você vai jejuar, lógico, a maioria dos jejuns que nós vamos ver é abstendo dos alimentos, porque o alimento é algo que a gente, até é uma necessidade, né? É algo que a gente pensa que não consegue ficar sem. Mas você pode se abster de tudo aquilo que te impede de ter uma comunhão com Deus. Você pode se abster de tudo aquilo que te agrada, de tudo aquilo que faz a tua carne fortalecer, né? E aqui eu vejo um termo aqui que fala que o jejum é um tempo que reservamos para nos abster, seja de comida, seja dos prazeres, seja daquilo que agrada o nosso corpo natural. E para que jejuamos? É para um propósito espiritual. Até uma vez ouvi alguém dizer assim, se jejum fosse passar fome, nos países como África, como países que têm calamidade de fome, eles estariam 100% espiritual. E não é isso, o jejum não é passar fome apenas. Não adianta você deixar de comer e estar assistindo, estar brigando, estar entretido ou até mesmo desligado daquilo que Deus tem para a sua vida. Então o jejum tem que ter um propósito espiritual. Tem que ter, ainda que você esteja lavando uma louça, ainda que você esteja fazendo algo natural, vai em uma casa, dirigindo um veículo, mas você tem que estar ali em jejum, você tem que estar ali no propósito com o Senhor. E o jejum bíblico, em vez somente de se abster de comer, também tem um propósito de se humilhar diante de Deus, de se voltar para Ele, em arrependimento. E eu creio assim que quando desde o início os pastores, eles começaram a buscar nessa pandemia, nessa crise, a buscar, até mesmo na Atos nós fizemos um propósito de relógio de oração, e algumas igrejas estão fazendo até mais dias, nós fizemos 7 dias, estão fazendo até mais dias, e eu vejo assim que desse propósito, como Neemias, Deus colocou no coração de Neemias para orar pelo povo de Israel.
Nasceu no coração de Neemias? Não, nasceu no coração de Deus. E no momento que Neemias, quebrantando o seu coração de Deus, em oração e jejum, houve um resultado. Então, tem que ter um arrependimento, humilhação, quebrantamento. É um meio e não um fim, para ter um relacionamento profundo, íntimo e poderoso com o Senhor. Então, nós vamos orar agora. A irmã Cici está aí falando, vamos orar. Vanessa, Levi, os irmãos aí da Átrios, que bênção. Deus abençoe a cada um de vocês. Tem alguns irmãos que não, o irmão Joaquim. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, a gente vai ficar só falando nomes. Anderson Matos, eu não conheço, mas Deus abençoe, irmão Anderson. Grande obra de Deus na sua vida, querido. Estamos aí também com alguns irmãos entrando. Amém. Então nós vamos estar fazendo primeiro essa oração. Esse propósito de oração, para que é? Para que nós vamos orar agora? Nós vamos orar, quais são as razões? Lá em Isaías 58:6, vai falar assim: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras da servidão, que deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com um faminto e recolha em casa os pobres desabrigados, e se vires nu o cubra e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cara brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, primeira coisa, vamos orar por um verdadeiro arrependimento da igreja. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela precisa se arrepender. A igreja de Cristo precisa se prostrar diante de Deus verdadeiramente, com o coração quebrantado diante do Senhor. Porque Deus, Ele estabeleceu a igreja para um propósito, para uma missão. Deus não estabeleceu uma igreja para ser como estamos. E eu não estou falando de outras denominações, eu estou falando de mim. Eu estou falando da Átrios. Eu sei do que estamos passando. Eu sei o que nós temos feito. E eu sei que esse é o tempo de arrependimento. É o tempo de nós buscarmos ao Senhor. E essa busca que nós estamos fazendo, não somente no Brasil, eu estive na Espanha com nossa cobertura espiritual, o apóstolo Leandro Gonçalves, a profeta de Holanda, a igreja Oásis Bendición, todos os anos faz o Impacto Valência. E ali em Espanha também tem crentes, ali também tem igreja, ali também tem um povo, tem na Itália, tem nos Estados Unidos, tem no Japão, tem na Coreia, em todo mundo. É essa igreja que Deus está falando. É essa igreja que Deus está falando, acorda. Acorda, igreja. Porque nós estávamos muito acomodados. Nós estávamos muitos rotineiro. Cultos de quinta, cultos de domingo, ou não sei, escola bíblica, cursos, seminários, encontros com Deus. Mas era uma rotina, na verdade. Nós estávamos muito desconfortável. E o Senhor estava dizendo, não é isso que eu quero para a minha igreja. Eu não quero a minha igreja confortável, eu não quero a minha igreja acomodada. Eu não quero a minha igreja de domingo a domingo, buscando, adorando, mas algo muito rotineiro. Não, eu quero algo verdadeiro. Eu quero que a minha igreja se lembre do sofrimento que eu passei naquela cruz e que aquele sofrimento foi para um propósito. Eu quero que a minha igreja entenda que ela é o referencial, que ela é a luz, que ela tem que passar por dificuldades, ela tem que passar por tribulações, como mesmo Jesus disse, no mundo teremos aflição. E eu quero que a minha igreja entenda que ela não está só, que eu estou com ela, que eu estou preparando ela como uma noiva virgem, uma noiva adornada, uma noiva pura, santificada, uma noiva que aguarda ansiosamente ao seu noivo. E nessa manhã nós vamos orar primeiramente pela igreja,
para que a igreja tenha um verdadeiro arrependimento. A igreja tem buscado avivamento, irmãos. Eu tenho buscado avivamento. O avivamento vem quando tiver um verdadeiro arrependimento. O avivamento vem quando nós verdadeiramente estejamos unidos, sem divisão. Quando nós estivermos no mesmo propósito. Nós vamos orar também para que se cesse essa pandemia de coronavírus. Eu vi até postei no grupo da Atrios, eu vi um vídeo de um irmão, e ele falava sobre uma revelação que Deus tinha trazido para ele sobre o Brasil. E ele declarava naquela revelação que o Brasil ia sim passar pela pandemia do coronavírus, mas não como os outros países. Que Deus tinha algo no Brasil e que o Brasil ia vencer. E eu creio que o Brasil já está vencendo. Hoje, dia 5 de abril, já é uma grande vitória. O decreto que foi dado pelo presidente já é uma grande vitória. Ver pessoas se movendo para se ajoelhar. Eu vi um vídeo lá do Recife, as pessoas ajoelhadas nas ruas, já é uma grande vitória. Ver igreja se mobilizando para arrecadar cestas básicas. A gente tem o social da igreja, a assistência social da igreja, a gente fica muito tranquilo. A liderança do social da igreja vai fazer a arrecadação, mas eu vi pastores se comovendo, pastores se locomovendo para buscar cestas básicas para as pessoas que precisam. Então, nessa manhã eu quero dizer para você, nós vamos orar para cessar essa pandemia, porque Deus tem poder para fazer. Deus tem todo o poder no céu e da terra. Nós servimos um Deus que basta uma palavra, e essa pandemia se cessa. Nós vamos declarar que o espírito de morte não vai prevalecer no nosso país. Nós vamos declarar que esse coronavírus não vai atingir a nossa economia. Nós vamos declarar que essa pandemia não vai trazer mais medo, pânico, mas nós vamos orar e nós vamos acreditar que há um Deus nos céus que nos ouve. Nós vamos orar para que haja cura milagrosa. Queridos, não é porque alguém foi diagnosticado com coronavírus que a gente vai aceitar a morte. Não. Nós vamos orar. E não é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não quer que ninguém morra, mas Deus quer que vivam. Jesus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. A gente vai ver quantos milagres Jesus fez. Jesus ressuscitou morto. E ele disse que os sinais seguiriam os que crerem. Você crê? Eu creio. Então nós vamos orar para que haja cura milagrosa. Nós vamos orar para aqueles que estão infectados possam ser curados. Nós vamos orar para que a medicina ache a vacina, o remédio, o antibiótico. Nós vamos orar para que Deus venha usar, para que as pessoas que estão com condição de saúde vulnerável, mais expostas ao contágio, para que elas venham ser imunes, para que elas venham ser cobertas pelo sangue de Cristo. Eu vi muitas pessoas ministrar, eu também ministrei, que Deus, ele deu o livramento para o povo de Israel, lá os hebreus que estavam cativos no Egito, e Deus mandou ali o espírito da morte, e quem tinha o sangue, ali aquela cor vermelha aspergida nos seus umbrais, a morte não podia entrar. Queridos, nós não vamos orar para Deus livrar sobre os filhos de Deus, o povo de Deus, não. Vamos orar para Deus dar livramento para o católico, para o espírita, porque para o outro que é de outra denominação. Vamos orar por eles. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar por aqueles que estão na linha de frente dessa luta, os médicos, os policiais, os enfermeiros, o pessoal aí da saúde, da limpeza, aqueles que estão na cadeia alimentar, no transporte público, entre outros. Vamos orar pelo governo, vamos orar pelos trabalhadores, que muitos trabalhadores estão indo trabalhar. Vamos orar para aqueles que estão pegando o trem lotado. Vamos orar para que o Senhor venha livrá-los. Vamos orar pelos irmãos e família que estão também no exterior, queridos. Eu estive lá no exterior, o nosso voo foi cancelado.
A TAP Portugal cancelou o nosso voo. Nós ficamos ali desesperados porque nós queríamos voltar para a nossa pátria. E quantos brasileiros estão em outros países? Vamos orar por eles. Quantos não podem ainda retornar? Eu recebi uma mensagem da Emanete, ela também está ali no Nordeste, e o aeroporto do Nordeste está fechado, ela não pode retornar para Mogi. Vamos orar por essas pessoas, vamos orar pela economia do nosso Brasil. Esse vai ser o tempo que mais o Brasil vai crescer. Esse vai ser o tempo que o nosso país vai vencer. Eu sempre falei uma frase que dizia assim: nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E essa frase vai fazer valer. Nós vamos ver acontecer isso. Vamos orar pelos missionários que trabalham em países onde a propagação da pandemia do coronavírus é generalizada. Vamos orar pelas famílias para que possam fortalecer seu vínculo familiar. O irmão Alexandre ministrava no domingo passado, no culto online, e ele falava que tá tendo notícias que tá tendo muito pedido de divórcio, porque as famílias têm que ficar juntas. Vamos orar para que, em vez de haver divórcio, vai haver mais união. Vamos orar para que as famílias se unam, porque a família é o bem maior. Não existe igreja sem família. Família é a primeira instituição que Deus criou na terra. Eu ouvi uma palavra que diz assim: eu e você somos imagem e semelhança de Deus. E a família é imagem e semelhança do reino de Deus. Então, a família, ela tem que ser preservada. Nós não podemos deixar que a tecnologia, que a modernidade, que nada venha destruir a família. Mas que a gente possa orar pela família, para que a família possa se unir. Para que o esposo possa orar pela sua esposa. Para que a esposa possa ser sábia dentro do seu lar. Para que os filhos possam honrar os seus pais. Vamos orar. Vamos orar também para que a igreja possa evangelizar esse momento de crise, queridos. Eu falei, uma semana, 5 pessoas voltaram para Cristo. Pela internet. Pelo WhatsApp. Vamos orar para que nós, em vez de nos calar, vamos abrir a boca. Vamos falar do amor de Deus. Vamos trazer paz. Nós temos aí o meio de comunicação, que é a internet, que é as redes sociais. Para quê? Para levar o amor, para levar a paz, para levar a união, para levar a verdade que liberta. Vamos evangelizar. Eu vou ensinar para vocês a metodologia do evangelismo que o nosso apóstolo nos ensinou. Ele falou assim: a gente chega diante de alguém e a gente faz uma pergunta. Qual é a pergunta que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta seguinte: se você morrer hoje, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Geralmente as pessoas vão falar: eu quero ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. E ainda tem pessoas que acham que o inferno é na terra. Se a terra for o inferno, a Bíblia ela tá falando uma coisa que não é verdade. Não, o inferno é muito pior. Se a gente sofre na terra, não se compara com o inferno. O inferno é 1000 vezes pior. Inclusive, a palavra vai dizer que Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o céu para o homem. Em João 14 vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. Ele preparou lugar para nós no céu. Mas o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos e os seus demônios. Então, querido, eu quero dizer para você: o inferno é muito ruim. Se você ler na Bíblia, o inferno é um lugar de muita dor, de ranger de dente, de muita angústia, de muita... Lê lá a parábola do rico e de Lázaro. Lê lá a passagem de rico e Lázaro. O que fala um pouquinho do Hades, do lugar de tormento. E aí você vai perguntar, e a pessoa fala: eu quero ir para o céu. Aí você vai dizer: olha, você não vai morrer hoje. Eu não sei, mas se por acaso você morrer, você vai querer ir aonde? Aí eu quero ir para o céu.
Então eu quero te dizer uma coisa. A condição de ir para o céu só tem um caminho, que se chama Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Ninguém chegará ao céu se não for por Jesus. E a Bíblia diz: aquele que confessar Jesus e crer no seu coração e confessar que com sua boca será salvo. Então, se você morrer hoje, você não vai morrer. Para onde você vai? Aí a pessoa vai ficar pensando. Se ela for sincera, ela vai responder: eu não vou para o céu. E aí a oportunidade que você tem de evangelizar e dizer: mas se você hoje quiser esse passaporte, se você quiser hoje receber essa certeza, essa convicção, que não é por obras, não é por tempo de igreja, não é denominação, é Jesus, Ele salva. Eu vou orar por você. Se você quiser aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, eu vou orar por você e Ele vai entrar no teu coração. E aí a pessoa aceita. Essa é a forma mais simples de evangelizar. E a gente tem visto ali na Atos testemunhos e testemunho de pessoas que estão evangelizando e estão ganhando almas para Jesus dessa forma, na padaria, no trem, no banco, aonde vai, na casa. Estão falando do amor do Pai, estão pregando a verdade de Jesus. A paz, irmão Aurino, a paz, amado. Então, queridos, nós vamos estar orando para que haja uma evangelização em massa. Inclusive, eu quero que você tenha a evangelização não como algo que você faz quando vamos fazer um evangelismo na igreja. Vamos fazer um evangelismo na rua, um ar livre. Vamos fazer um encontro com Deus. Vamos fazer o projeto Casa de Paz. Não vamos ter o evangelismo como algo de vez em quando. Vamos ter o evangelismo como estilo de vida. Vamos orar para que Deus levante evangelistas, homens e mulheres, para pregar a palavra, para levar a palavra às pessoas perdidas. Eu vi um pastor ministrar, ele dizia assim: se eu piscar ungido, as pessoas estão recebendo Jesus. Você não tem noção o quanto as pessoas estão precisando de Jesus, o quanto tem pessoas do seu lado que estão precisando que alguém fale do amor de Deus para elas. Então eu quero te dizer, nessa manhã, tenha o evangelismo como a meta no seu coração. Tenha o evangelismo como algo verdadeiro na sua vida, para que você possa alcançar almas. Então esse vai ser o propósito de oração nessa manhã, para que haja uma evangelização. Eu profetizo que o Brasil, depois dessa pandemia, não será mais a mesma. O Brasil não será mais o mesmo. Nós vamos ganhar milhões e milhões e milhões. Eu não sei quantas mil almas tem a sua cidade, o seu bairro, a sua rua. Eu não sei quantas pessoas estão ao seu lado. Mas eu profetizo você como um evangelista. Eu profetizo você como um ganhador de almas. Você nunca mais vai dizer que é difícil ganhar almas. Nós impartimos esta unção com você. A paz, irmão Paulo. Paulinho aí é nosso técnico, nosso mídia aí que faz as gravações. A paz, amada. Deus abençoe sua vida. Ele foi para o trabalho, mas o Senhor vai preparar para nós estarmos juntos. Então ore para que haja essa evangelização em massa. Ore para que as igrejas se despertem para evangelizar. Ore para que os pastores se desprenda de qualquer outro tipo de teologia, todo outro tipo de meta, qualquer outro tipo de divisão. Não é que nós não podemos ter outro tipo de visão. Podemos sim ensinar, podemos sim interceder, podemos sim fazer qualquer outro tipo de função na igreja. A igreja é viva, é um organismo, ela tem que fluir. Mas nós não podemos deixar de evangelizar. Nós não podemos deixar de pregar. Oremos para que haja conferências, mas não de 1000 pessoas. Oremos para que haja cruzadas de milhões e milhões de pessoas, para que estágios, eu vejo aí os estádios, foi feito tantos estádios para futebol, teve aí a Copa do Brasil, foi muito almejada a Copa, porque o Brasil, ele é reconhecido mundialmente. Inclusive eu tive em alguns países como Equador, Peru, e nesses países a gente perguntava: o que você vê do Brasil? E as pessoas falavam o quê? O país do futebol. As pessoas vê lá fora
que o nosso país é um país de um esporte chamado futebol. Eu não estou aqui criticando o futebol, mas alguém disse que não se faz Copa com hospitais, porque algum político falou assim que em vez de fazer estádio, tinha que fazer hospitais. E um artista abriu a boca e disse: não se faz Copa com hospitais. E eu vi uma frase com desenho de um estádio cheio de macas, porque os estádios estão sendo transformados em hospital. E aí aquela frase dizia assim: cadê quem falou isso? Se faz sim Copa com hospitais. E eu oro a Deus que depois que passar essa pandemia, depois que os estádios deixarem de ser hospitais, que eles sejam celeiros de missões, que os estádios sejam lugares onde estejam abertos para uma evangelização em massa. Eu oro para que o governo se disponha a ajudar igrejas a propagar o evangelho. Eu oro. Eu não quero que a igreja fique entre quatro paredes. Inclusive vieram me falar que algumas igrejas vão fechar porque não vai conseguir pagar o aluguel. Que se feche as igrejas que não foram abertas por Deus, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre, porque em cada esquina tem uma igreja. Para que tanta igreja? Para que tanta placa? Tanto nome, cada nome absurdo, que eu não sei de onde nasceu, até mesmo nome fazendo chacota do nome de Deus, nome que não engrandece a Deus. Queridos, o evangelho virou uma brincadeira para muitos, virou um comércio para muitos, mas eu oro para que haja uma mudança de mentalidade, e que essas igrejas que não foram abertas por Deus, que se fechem, igrejas que não têm propósito, e que as igrejas que têm propósito, que elas cresçam e que elas avancem cada vez mais. Então, amados, nessa manhã nós vamos orar por esse pedido de oração. Nós também vamos orar para que o presidente do nosso país, o Jair Bolsonaro, para que as autoridades civis e militares, para que o judiciário e o poder legislativo se unam num só propósito. Eu sei que cada um tem uma personalidade, mas quando Deus entra, há unidade. Se Deus verdadeiramente entrou na vida do presidente, vai ter unidade. Se Deus entrou no legislativo, vai ter unidade. Se Deus entrou no meio dessas igrejas que estão junto com o presidente, eles vão ministrar unidade, porque o povo dividido não vence. Por que esses países orientais, eles vencem? Porque eles têm unidade, eles têm união no propósito que eles fazem. Por que o reino das trevas muitas vezes vence? Porque tem ali a unidade. E por que o reino da luz não pode se unir? Por que a gente não pode se unir? No legislativo, os deputados, a gente vê, os deputados na época de campanha, ficam um atacando o outro, dizendo cristão. Não, isso não é o verdadeiro cristianismo. Isso não é o verdadeiro reino de Deus. O reino de Deus tem unidade. Jesus nunca pregou desunião. Pelo contrário, ele tinha os 12 discípulos. Não importa se naquela mesa tinha pessoas que não estavam em concordância com ele, mas ele tinha unidade. E no partir do pão, ele comia com aquelas pessoas. Ele abençoava aquelas pessoas. Então vamos orar. Vamos orar pelas autoridades eclesiásticas. Vamos orar pelos ministros do evangelho. Vamos orar para que a igreja, depois dessa pandemia, ela possa ser uma igreja que verdadeiramente seja uma referência do reino. Vamos orar para que esses pastores venham ter o caráter de Cristo, para que a igreja venha ter o caráter de Cristo. Vamos orar pelo arrependimento da nação. Vamos orar para que Deus possa se voltar para nós. Vamos orar para que o Senhor possa gerar no nosso coração arrependimento verdadeiro. Queridos, são muitos pedidos de oração que a gente tem nessa manhã. E eu creio que o Senhor, Ele está movendo nessa live. Está movendo o coração de homens de Deus. Está movendo o coração de mulheres de Deus. Para juntos, unidos, nós podemos vencer essa guerra. A nossa luta não é contra a carne. Às vezes a gente vê pastores se definhando aí na internet, um falando mal do outro, um querendo acusar o outro. Às vezes a gente vê uma competição eclesiástica, uma competição dentro da igreja. Nós temos que nos unir, amados. Nós temos que sermos considerar o outro superior. Cadê a palavra se cumprindo em nós? Nós devemos um ao outro ajudar.
um ao outro orar, um ao outro concordar. Eu vi um vídeo que estava proclamando o jejum e estava ali várias igrejas que são criticadas. Eu não critico, sabe por quê? Porque naquela igreja tem alguém verdadeiro ali. E se o líder não é verdadeiro, ele vai dar conta. Eu não tenho que ficar julgando liderança, eu não tenho que ficar julgando pastores, apóstolos, eu não tenho que ficar julgando igreja. O meu papel não é julgar, o meu papel é ajudar. O meu papel é orar. O meu papel é estender minha mão e dizer, vamos lá. E se alguém peca, se alguém erra, vai dar conta para Deus. Quem de nós nunca pecou? Quem de nós nunca errou? Quem não erra, atira a primeira pedra. Mas o problema está que a gente é cheio de justiça própria. Nós somos cheios de valores próprios. Nós somos cheios de verdade própria. E nós esquecemos que Jesus, como Deus, se humilhou a ponto de passar por errado, por pecador, por malfeitor, por ladrão, por tantos outros nomes que foram dados para Jesus, porque ele foi ali crucificado ao lado de dois ladrões. E quem vocês acham que Jesus foi chamado? De bonzinho? Não. Ele foi chamado de muitos nomes, mas em nenhum momento ele se deixou levar por aquelas palavras, porque ele tinha uma missão. E a igreja tem uma missão. E nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a direção. Nós temos que continuar buscando a paz, pastor Hernandes, amado do Senhor, a paz Sueli, a Miriam, a paz Elaine. Queridos, eu não vou poder estar parando para estar cumprimentando, mas sejam bem-vindos, amém? Se você desejar continuar, a gente está aqui ministrando sobre o jejum, sobre esse propósito que estamos nesse dia. E eu fiquei de orar, mas sim, vamos orar daqui a pouquinho, mas o Espírito Santo foi me trazendo ali algumas coisas que eu precisava, senão depois passa e eu esqueço. Mas vamos lá, continuando pelo propósito de oração. Nós vamos orar também pelas congregações, pelas comunidades, pelas áreas de grande período, pelos pastores, pelos irmãos. Vamos orar por cada propósito. Vamos orar também para que o reavivamento que a Igreja de Cristo vai passar seja algo verdadeiro e algo que não seja como uma onda. Uma onda, ela vem grande e o surfista pode até pegá-la, mas depois ela acaba. Não, nós queremos algo verdadeiro e permanente, algo que vai ficar marcado em nossas vidas. Que esse avivamento que nós estamos buscando seja algo real, e que esse algo real venha a ser a partir do nosso lar. Que a mudança venha começar dentro da nossa casa. Como a igreja de Cristo está dentro de casa, então a mudança tem que começar dentro de casa. O avivamento tem que começar dentro de casa. O arrependimento tem que começar dentro de casa. Eu vou me arrepender porque eu não fui uma boa mãe. Eu vou me arrepender porque eu não fui uma boa esposa. Eu vou me arrepender porque eu não fui, talvez, uma boa filha. O arrependimento tem que vir começar dentro da nossa casa. Depois vai se estender para a igreja, para o ministério, para os irmãos, para o trabalho. Eu não fui uma boa serva, eu não fui um bom patrão. Eu tenho que me arrepender porque eu não fui um bom cidadão. Eu não cumpri com meus deveres de cidadão. Eu vou me arrepender porque eu não fui uma boa aluna na faculdade, na escola. Eu vou me arrepender porque muitas coisas que eu fiz desagradou ao nosso Deus. Então o arrependimento tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, para que o avivamento seja verdadeiro. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos, se você puder, ou então, onde você estiver dirigindo o seu veículo, fique ligado com o Senhor. Nós vamos fazer essa oração. E essa oração nós vamos abranger esses pedidos. E se tiver mais algum pedido, nós vamos colocar diante do Senhor. Você pode colocar o teu pedido. Lá em Mateus 7 vai falar: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou aqui para dar. Eu estou pronto para te dar. Eu sou um Deus que pode tudo. Mas peça. E nós vamos pedir a Deus agora. Nós vamos clamar a Ele agora. Nós vamos buscar a Ele agora.
Pai, em nome de Jesus, em oração juntamente com meus irmãos, Pai, nós queremos orar a Ti nessa hora, Senhor, clamando pela igreja, clamando, Senhor, por cada pedido de oração que foi feito nessa manhã, através dessa live, clamando, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, mudar a nossa história, para que o Senhor venha mudar a nossa realidade, Deus, para que a Tua palavra, Senhor, a palavra rima, a palavra verdadeira, a palavra que é a Bíblia, a palavra que não muda, Senhor, passarás os céus e a terra, mas essa palavra não passará, que essa palavra venha a ser, Senhor, o nosso foco, a nossa regra, que essa palavra venha ser o nosso fundamento, que essa palavra que transforma vidas, Pai, seja, Senhor, real na nossa vida, na nossa história, que nós não viemos somente ouvi-la, mas nós viemos praticá-la, Pai. Pai, eu oro, Senhor, nessa hora pelo governo, Pai, eu oro pelo legislativo, pelo judiciário, eu oro, Senhor, para que haja unidade, Senhor, para que todo tipo de politicagem, Senhor, que haja uma mudança na política brasileira, Pai, que toda barganha, Senhor, que toda troca que os políticos fazem, Senhor, com seus eleitores, Senhor, caia por terra, que o eleitor venha, Senhor, não votar por votar, mas que o Senhor venha revelar as pessoas que o Senhor quer no poder, que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, a verdade, que nós não venhamos ser enganados nem confundidos, Senhor, por nenhum político, Pai. Senhor, levanta políticos verdadeiros como José, levanta políticos verdadeiros como Daniel, Senhor, como Davi, Pai. Levanta homens e mulheres, Senhor, que venham reinar nessa nação, mas que venham ser, Senhor, usados pelo Senhor. Senhor, eu oro agora, Senhor, também nesse momento pelos pastores, pelos ministros. Eu oro pelos 5 ministérios da Tua igreja, pelos apóstolos, Senhor. Eu oro pelos pastores, pelos profetas, evangelistas. Eu oro pelos mestres da Tua casa. Eu oro pelos filhos, Senhor, da Tua casa. Eu oro para que haja, Senhor, evangelização em massa, Pai. Para que haja, Senhor, cura verdadeira. Para que haja, Senhor, salvação. Para que, Senhor, a fé das pessoas em Ti venha crescer cada dia mais. Que as pessoas venham se aproximar cada dia mais do Senhor. Senhor, nós oramos nessa manhã porque confiamos no Senhor. Uns confiam em carros, em cavalos. Muitas pessoas estão pondo a sua confiança em homens. Muitos colocam a sua confiança, Senhor, em imagens. Colocam a sua confiança, Senhor, em circunstâncias, em governo. Não, Senhor, nossa confiança está em Ti. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que nela edifica. Se o Senhor não guardar a nossa cidade, em vão vigia o sentinela. Senhor, de nada vale se o Senhor não colocar a Tua mão. Nós queremos nos voltar ao Senhor. Nós queremos nos arrepender. Por muitas vezes temos feito cultos, não para o Senhor, feito culto para homens. Nós queremos nos arrepender, Pai. Por muitas vezes ter buscado, Senhor, primeiro as coisas naturais, buscado primeiro o médico em vez de orarmos primeiro. Nós queremos nos arrepender, Senhor, por muitas vezes ter trocado a Tua presença por um prato de lentilha. Nós queremos nos arrepender pelo pecado do Brasil, Pai. Queremos nos arrepender pelo pecado da igreja. Nós queremos colocar, Senhor, nessa oração, Pai, a cada pedido de oração, queremos colocar, Senhor, aqueles que estão à frente, Senhor, dessa pandemia, os policiais militares, Senhor, os médicos, os enfermeiros, da saúde, da limpeza, Senhor, os trabalhadores, aqueles que não podem ficar em casa, Pai, que precisam trabalhar. Nós queremos orar, Senhor, para que haja, Senhor, a proteção do Senhor sobre essas pessoas, Pai. Nós queremos orar nessa hora, Senhor, para que Teu Espírito Santo venha dar sabedoria para os médicos. Usa os enfermeiros para que eles possam orar, Senhor. Usa os médicos para que eles possam orar. Não deixa ninguém se envergonhar, Senhor. Não permita, Senhor, que eles se envergonhem no Teu Evangelho, mas toque no coração deles para que eles possam ter, Senhor, prazer de testificar que eles creem no Senhor, que eles buscam o Senhor. Pai, nessa hora eu quero também orar, Pai, pela igreja. Eu oro, Senhor, pela vida, Deus, dos ministros da Tua palavra.
Eu oro nessa hora, Senhor, para que essa pandemia caia por terra em nome de Jesus. Eu oro para que haja, Senhor, cura nos hospitais. Quem está, Senhor, internado, talvez entubado, eu oro, Senhor, para que haja cura, como diz o Isaías 53, que o Senhor levou na cruz toda a enfermidade, que o Senhor levou na cruz toda a maldição, que o Senhor se fez maldito por nós. E eu declaro, Senhor, que haja cura, cura nos hospitais. Mostra para os enfermeiros, para os médicos, para os técnicos de saúde, Pai, que o Senhor cura. A medicina não é maior do que o Senhor. Ainda que o Senhor use a mão do médico. E o Senhor tem poder de mostrar, Senhor, essa vacina, Pai, de dar sabedoria para que venha a vacina contra o coronavírus. Mas, Senhor, a Tua vontade é perfeita. Se o Senhor tem permitido muitas vezes essa catástrofe em países como na Itália, como na Espanha, é porque o Senhor quer mover algo ali. Eu oro pelos países que estão sendo atingidos, Pai, para que haja, Senhor, uma salvação em massa de vidas para o Teu reino. Para que o Senhor levante pastores ali, Senhor, que estão acomodados, para que eles venham sair do conforto. A Europa é confortável, Deus. Os Estados Unidos, Senhor, tem tudo, Pai. Mas não é isso que eles querem o Senhor. Eu oro para que pessoas sejam libertas, Senhor. Liberta, Senhor, essas nações. Levanta essas nações para ser, Senhor, o referencial do Teu reino. Nós oramos também, Senhor, nessa hora, pelas nossas crianças, pelos pequeninos. Guarda eles, Pai. Guarda os Teus filhos na terra. Nós oramos também, Senhor, nessa hora, para que o Senhor venha intervir, Senhor, aonde tem uma discussão, uma briga, uma contenda, seja ela no meio da igreja, seja ela fora, que haja mansidão no coração dos homens, Pai, que haja amor verdadeiro. Não deixa nenhum poder subir para a nossa cabeça, Pai, que nós vamos ser humildes como o Senhor, lavando os pés uns dos outros. E nós vamos ser, Senhor, ungidos do Senhor para falar a verdade, sim. Mas não deixa a soberba subir no nosso coração, Pai. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Pai, segura nas nossas mãos, Pai. Nós cremos nessa hora que o Senhor está curando nesse momento, Pai. Eu oro, Senhor, também que o Senhor repreenda toda depressão, todo pânico. Que a síndrome de pânico caia por terra no nosso país, Pai. Que as pessoas não venham buscar psicólogos, as pessoas venham buscar Jesus. Porque a psicologia de Deus, Deus usa, o psicólogo usa, mas ela não é maior que o Senhor. Eu oro para que os psicólogos se convertam a Ti, Pai. E que os psicólogos levem a palavra, Senhor, em primeiro lugar. O primeiro livro que eles vão usar como base seja a Bíblia. Que os médicos venham usar o primeiro livro como base a Bíblia. Que os políticos venham usar o primeiro livro como base a Bíblia. Que a Bíblia venha, Senhor, expandir cada vez mais. Que a palavra da verdade venha chegar aos corações, Pai, daqueles que não Te conhecem. Eu intercedo nessa manhã, Pai, nesse jejum, nesse propósito, crendo, confiando e acreditando que o Senhor é fiel. Nada vamos temer, Papai. Nós não tememos a morte, nós não tememos o principado, nós não tememos o coronavírus. Nós tememos o Senhor, que fez os céus e a terra, que é todo poderoso. E nós confiamos no Senhor. E eu declaro, Pai, que cada coração aberto para Ti nessa manhã, que o Senhor entre e faça a Tua vontade. Usa, Senhor, essas pessoas para a Tua glória. Eu quebro todo jugo, Senhor, toda opressão do maligno, todo tipo de retaliação, de ataque na mente e no coração. E que o Teu Espírito Santo venha hoje, Pai, com bálsamo, com amor, com alegria, com os frutos.
Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Amém, amém, amém. Amém, amados? Você conseguiu orar aí junto comigo? Vamos orar pela Larissa. Ela está na zona de risco. Nós oramos pelas pessoas da zona de risco. Marisa, a Larissa é escolhida do Senhor, ela está protegida. Vamos orar para que o Senhor possa guardá-la, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas novas nas nossas vidas nessa manhã. E eu creio que nessa manhã o Senhor tem feito coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Eu não sei quanto tempo eu estou aí. Diz que a pessoa suporta até 40 minutos, né? Se eu passar disso, queridos, me perdoe. Mas não saia antes de receber tudo aquilo que Deus tem para você, não. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14. Amém? Esse versículo, ele vai falar sobre uma oração feita para um propósito. Se você ler o livro de Crônicas, 2 Crônicas, desde o primeiro capítulo, você vai ver lá o chamado de Deus a Salomão. Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que tu queres. Porque quando Salomão ele fez o sacrifício, no capítulo 1, Salomão era uma pessoa intensa. Inclusive, quando ele sacrificava logo de 1000. Ele não sacrificava menos que isso. E Deus gosta de pessoas intensas. Pessoas que se doam, pessoas que se manifestam, pessoas que verdadeiramente se colocam para fazer algo para Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que o morno, ele vai vomitar da sua própria boca. Lá em Apocalipse vai dizer que é bom que você seja quente, ou você é verdadeiro, ou então não seja. Mas aquele morno, aquele meio a meio, aquele que uma hora está de Deus, outra hora está no mundo, esse Deus não agrada. E Salomão, ele foi intenso no início do seu ministério. E Salomão chamou a atenção de Deus com seu sacrifício. Você vai ver lá no capítulo 1, falando sobre o sacrifício de Salomão a Deus. E quando Deus dá a oportunidade para Salomão pedir o que ele quiser, eu acho interessante que ele tinha a oportunidade de pedir riqueza, tinha a oportunidade de pedir poder, tinha a oportunidade de pedir fama, mas ele pediu algo: a paz da Dalet. A Dalet está aí conosco. Maria da Glória, ô Glória, Deus abençoe, amada, já tem um nome abençoado. A Ana do Levi, Ana Paula, Deus abençoe, queridos, sejam bem-vindos. Se eu não falei o nome de alguém, me perdoe, que eu estava com o olho fechado orando, talvez você entrou, mas seja bem-vindo em nome de Jesus. Voltando aqui, Salomão, ele tinha tudo para pedir o que ele quisesse, mas você vê o coração da pessoa. Quando você tem a oportunidade de alcançar alguma coisa, você tem tido discernimento ou tido entendimento para como alcançar? Porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos, que perdemos mal o nosso próprio deleite. Mas se nós buscarmos para o reino, com certeza se cumpre. E foi isso que Salomão fez. Salomão pediu sabedoria. E quando Salomão pediu sabedoria, sabe o que aconteceu? Deus deu tudo. Porque a sabedoria era a base de tudo. A paz, irmã Elizabeth. Deus abençoe, querida. Saudades também de você. Salomão, ele sabia quem era Deus. Por quê? Porque ele teve um pai, Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Você talvez não conseguiu alcançar muitas coisas. Mas Deus está dizendo, seja segundo o coração dele.
porque os seus filhos vão alcançar. Salomão, ele foi abençoado por Deus por causa do seu pai Davi. O próprio Deus falou com ele: eu tenho uma aliança com teu pai. Nós vamos orar assim, irmã Elizabeth, vamos orar pela sua vida. E eu quero dizer algo para você: deixe um legado para os seus filhos. Levante um edifício espiritual na sua história. Trabalhe por reino. Se entregue para Deus. Não faça nada para Deus pela metade. Pare de ficar culpando pessoas. Pare de ficar colocando circunstância. Pare de ficar colocando argumentos, dizendo: eu não faço por isso, eu não faço por causa daquilo. Não, amados. Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida. E Ele quer que você se disponha para o reino dEle. E Salomão, ele escolheu a sabedoria. Por quê? Porque ele viu em seu pai, Davi, a sabedoria de Deus. E eu quero dizer algo para você. Deus, Ele não está alheio à tua dor. Elizabeth, o milagre já está acontecendo na sua vida. Receba, querida, pela fé. Deus não está alheio à sua necessidade, ao seu problema. Não. Deus conhece tudo. Mas Deus quer que você aprenda com essa luta. A paz, irmã Isabel. Deus abençoe, amada. Deus quer que você cresça nessa luta. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Lembra de Jó? Eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Você precisa conhecer mais a Deus. Sabe por que muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida, não acontecem na minha vida? Porque nós não temos visto Deus. Nós vimos o problema, nós vimos a circunstância, mas nós não chegamos a Deus. E eu quero falar um pouco do 2 Crônicas 7,14, porque é um versículo que nós temos visto que muitos têm lido nesse tempo. E eu falei: Senhor, o Senhor está falando conosco. Então me mostra qual é o teu propósito. E o Senhor falou: vai lá, filha, no início, no princípio da vida de Salomão, porque este livro conta a história que foi feito muitas divisões nos reinados. O reino de Deus, o reino ali, as 12 tribos que Deus estabeleceu na terra, que foram os 12 filhos de Jacó, foi escolhida aquelas 12 pedras ao atravessar o Jordão. Josué retirou ali do Jordão as 12 pedras, essas 12 pedras foram colocadas dentro da Arca da Aliança. E teve muita divisão, na verdade foram 18 divisões, de acordo com os reinados que teve. Desde Salomão até os cativeiros. Mas nós vemos aqui no livro de 2 quando é registrado a divisão do reino de Salomão sobre Jeroboão e Roboão. E foi caracterizada também uma crescente apostasia naquela época. Então Deus já estava antecipadamente falando com Salomão, falando com aquele povo acerca daquilo que estava acontecendo e que ia acontecer muito mais. Será que Deus não está antecipadamente falando com a igreja brasileira? Falando comigo, com você? Porque a apostasia é algo que é como um vírus. A gente não vê. A gente não vê se o vírus vem daqui, se o vírus vem dali, se o vírus vem de trás, se o vírus vem da frente. Mas acontece. A apostasia é pior que um vírus. A apostasia significa ir contra a palavra, criar doutrinas, criar métodos. E a gente vê a igreja brasileira caminhando para a apostasia. Mas o Senhor está fazendo algo hoje para a gente acordar e despertar e dizer: epa, vamos nos arrepender, vamos voltar a Deus. E a gente vai ver aí Salomão pedindo sabedoria para o Senhor e o Senhor dando para ele. Sabedoria para quê? Para reinar. Sabedoria para ministrar. Você tem pedido sabedoria para o Senhor? Peça, porque Ele dá deliberadamente. E a gente vai ver que Deus, Ele deu uma missão para Salomão. Deus não permitiu o rei Davi construir o templo. Às vezes nós, como pais, nós não vamos conseguir alcançar tudo, mas os nossos filhos têm um legado. Eles vão alcançar. Salomão alcançou a construção do templo. E você vai ver
No capítulo 2 de 2 Crônicas 2, versículo 1 diz assim: determinou Salomão a edificar uma casa ao Senhor, ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E Salomão começou aquela grande missão, e começou aquele grande propósito, ajuntando ali o quê? Os materiais de melhor, buscando de Deus qual era a medida, qual era a direção, tudo Deus foi dando sabedoria. Deus, ele deu ali força para eles, mandou homens sábios para trabalhar com ouro, mandou homens sábios para trabalhar com madeira. Deus, ele colocou ali servos, colocou ali homens para cortar as madeiras, colocou homens para cevar o trigo ali, para malhar o trigo, para alimentar, para fazer, para cumprir, pessoas que foram levantadas como escriba para escrever. Tudo foi completo, a edificação daquele templo. E quando o Senhor foi cumprindo ali o fundamento, a construção daquele templo, o Senhor viu que estava tudo bom, porque era um propósito de Deus a construção do templo. Só que você vai ver Deus usando Davi dizendo assim: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. O templo não é a parede. Ainda que Deus estabeleceu o templo para um propósito, sim, mas Deus está dizendo: o templo que Ele quer habitar não é uma parede. O templo que Ele quer habitar é você e eu. Deus, Ele tem escolhido pessoas nessa terra para serem templos do Espírito Santo. E a edificação que Ele tem feito na sua vida, a edificação é uma obra por excelência. Por isso que está tão demorado. Aqui não diz o tempo. Mas será que uma construção de um templo é um mês, é 2 meses? De maneira nenhuma. Vai ser demorado. E a obra de Deus na sua vida está sendo demorada? Você acha que está demorando? Por que será? Porque você não está sendo construído com qualquer madeira, com qualquer ouro, com qualquer prata, com qualquer material, qualquer pessoas. As pessoas que estão tocando em você são pessoas sábias que Deus está escolhendo. Pessoas com propósito. Está edificando, está construindo. E muitas vezes tem coisas que tem que reconstruir, tem que derrubar. E Deus está dizendo: eu estou fazendo tudo novo na sua história. Como na época de Salomão, Deus estava fazendo tudo novo. Aqueles materiais eram materiais de primeira, eram materiais novos. E a gente vai ver no capítulo 3, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na ira de Omã, o Jebuseu, e começou a edificar no 2º mês, no dia 2º, no ano 4 do seu reinado. E esses foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus: o cumprimento dos côvados, segundo as medidas primeiras, de 60 côvados. E Deus foi dando a medida, Deus foi dando a direção. É assim que Deus está fazendo na tua história. Deus te salvou, Ele entrou na tua vida e Ele está te construindo, edificando o teu tempo. E a casa foi sendo formada, cada vez mais adornada com pedras preciosas. Cobriu os umbrais, as paredes com madeira, foi lavrado. Porque aquela casa foi feita para ser santidade ao Senhor. A sua casa, você é feito para ser santidade ao Senhor. Foi colocado 2 querubins à porta daquela casa. E ali a gente vê que o altar foi construído. Você vai ver no capítulo 4, no capítulo 5, e a arca da aliança foi levada para o templo. Sabe, eu vejo ali cada detalhe, cada momento, cada forma que foi feito com propósito. E o Senhor está dizendo: eu estou cuidando da tua história, eu estou edificando a tua vida. Mas quando a gente chega no capítulo 6, a gente vai começar a ver a oração de Salomão. E eu quero compartilhar com você nessa manhã a oração de Salomão. Salomão dá graças a Deus de Israel.
Então disse Salomão: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada no lugar, e o lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos, e cumpriu, dizendo: desde o dia que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa que estivesse com meu nome, nem escolhi homem algum para ser meu chefe do meu povo, porém escolhi Jerusalém. Hoje Jerusalém é você, igreja, para que ali estivesse no meu nome. Escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no coração a edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste ter dito isso no teu coração, contudo não edificarás a casa, mas o teu filho que há de descender de ti, esse edificará a casa em meu nome. Assim confirmou o Senhor a palavra que ele falou, porque eu levantei o lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, e pus nela a arca. Olha que lindo! A construção foi feita por Deus. Deus deu para Salomão a oportunidade de construir a casa. Deus construiu uma casa e dentro dela colocou a arca. Quem é a arca hoje? É o Espírito Santo. Ele está dentro de você. E o Senhor está dizendo que a oração de Salomão foi feita naquele dia diante da congregação. E a congregação se pôs de pé. E toda a congregação de Israel estava ali. Hoje, toda a igreja de Deus está reunida. Orando, uns no monte, outros dentro do templo, outros dentro de casa, outros na live, outros... Não importa. Tem um povo hoje buscando a Deus. Tem um povo hoje diante de Deus. E Salomão fez aquela oração buscando, adorando ao Senhor. Se você ver o capítulo 6 todo, é uma oração linda. E a oração que ele fazia, oração de quebrantamento, oração de arrependimento. Eu vou ler alguns versículos aqui. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do povo de Israel que fizeram neste lugar, e ouve tudo, lugar da tua habitação. Desde os céus ouve, pois, e nos perdoa. Versículo 21. Versículo 22, quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, juramento de maldição vier perante o teu altar, nessa casa, perdoa. Aí ele começou a falar, quando alguém fizer isso, quando alguém fizer isso, quando houver fome, quando houver peste. Versículo 28, quando houver fome na terra, quando houver peste, havendo queimaduras de trigo, os gafanhotos, as largatas, cerquem os inimigos na terra. E quando houver praga ou qualquer enfermidade, olha só a oração de Salomão. Salomão estava colocando diante de Deus o que o povo fazia, o que o povo podia fazer, qual a circunstância que podia acontecer com aquele povo. Aquele povo estava dando muitas ilegalidades, e muitas vezes nós pecamos até mesmo, queridos, no pensamento. Eu ministrava esse dia falando assim: não só peca o que peca, mas o inconsciente com o que peca. Às vezes na igreja a gente sabe de algum irmão que está pecando e a gente fecha os olhos. Ah, não é eu não tenho nada a ver com isso. Não. A palavra do Senhor diz que o corpo, ele sente. Quando um padece, todo o corpo padece. E quando um peca, todos pecam. Por isso que o arrependimento não pode ser individual. O arrependimento tem que ser um arrependimento de todos. Se meu irmão caiu nas drogas, eu me arrependo por ele. Se meu irmão caiu no adultério, eu me arrependo por ele. Se meu irmão é mentiroso, eu me arrependo por ele. Se meu irmão rouba, eu me arrependo por ele. Se meu irmão, aleluia, bate, se ele ofende, se ele mente, se ele fofoca, eu me arrependo por ele. Querida, é tempo da igreja se unir. Salomão estava colocando aqui todas as legalidades, as brechas que aquele povo estava dando.
Será que é diferente dos dias de hoje? Será que a igreja não tem dado legalidade? Será que a igreja não tem pecado? Será que os cantores... Eu ouvi uma vez alguém dizer para mim, ser crente, cantoras que saem com pastores que saem com membros, irmão que peca contra irmão. A igreja está pecando, a igreja está perecendo, e Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar o seu, dizendo que quando haver peste, haver enfermidades, quando os inimigos cercar, que toda oração, versículo 29 do capítulo 6, acompanhei na tua Bíblia, que toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, não está dizendo que os batistas fizer, que os da Atos de Unção fizer, que os católicos fizer, não, está dizendo aqui qualquer homem que busca o Senhor de verdade, quando fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e entendendo as suas mãos, estendendo as suas mãos para essa casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa. Leia aí, 1 Crônicas 6, versículo 28, 29 e 30. Deus está falando aqui através dessa palavra que se há enfermidade, se há peste, se há fome, se há castigo, mas se o povo, desde os céus, o Senhor vai ouvir. Se todo o povo orar, suplicar, então ouve tu desde os céus o assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo conhece o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Não podemos julgar ninguém, irmãos. Alguém pode estar pecando hoje, mas se arrepender, Deus perdoa. O perdão de Deus não é limitado. O perdão de Deus, ele é real. Para quê? Versículo 31. A fim de que te temam, para andar nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Salomão estava escrevendo no 1 Crônicas 6, do versículo 28 em diante, que se houvesse peste na terra, se houvesse pecado, se houvesse calamidade, se houvesse enfermidade, se houvesse fome, se houvesse maldição, o povo estava sendo conclamado a orar. A casa foi construída. A casa não é mais um templo. O templo de Salomão foi derrubado. Ah, mas nós temos um templo aqui no Brasil, queridos. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Está escrito. Deus habita em templo feito por suas próprias mãos. É eu e você. E esse templo foi construído. E dentro desse templo foi colocado a presença do Espírito Santo, que é a arca. Dentro de você. Você não precisa de símbolo. Você não precisa ter uma arca. Você não precisa ter um algo para se apegar, para ver. Você já tem dentro de você a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. Quando o povo de Israel levava a arca, a guerra era vencida. Hoje Deus está dizendo, a arca está dentro de você. Toda a guerra é vencida, porque a arca está dentro de você. Assim também foi falado aos estrangeiros. Foi falado àquele que não era parte do povo de Israel. Eu entendo hoje estrangeiro como um que não é evangélico. Não importa, Deus está dizendo, eu também vou ouvir. Então, ouve tu também os estrangeiros, diz Salomão. E quando o teu povo sair na guerra, vai na nossa frente, nos dê vitória. Aí o versículo 36 diz assim, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Meu Deus, Salomão, homem cheio de sabedoria, já estava falando o que eu falo hoje, não há ninguém que não peque.
e tu te indignares contra ele e os entregar diante do inimigo para que os cativarem e os levarem cativo para uma terra remota ou vizinha, e na terra para onde fores levado o cativeiro, tornar a si e se converter na terra do seu cativeiro, te suplicar, dizendo: pecamos, perversamente fizemos, impiamente procedemos, e se converterem a ti como de todo o teu coração, de toda a tua alma, na terra do seu cativeiro, e que os levaram preso, e orarem para a banda do templo. Por que Daniel orava para a banda do templo? Orava a janela aberta para o templo, porque ali Deus tinha estabelecido, através de Salomão, o lugar de oração. Hoje o templo é você. Hoje não precisamos estar no monte para orar. Eu posso orar dentro do meu banheiro, posso orar na minha sala, dentro do meu veículo. Deus está dizendo aqui, que Ele está ouvindo as orações. Ele está perdoando os pecados da nação. Agora, pois, ó Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos atentos à oração desse lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor, e entra, pois, o teu repouso. Tu e a tua arca da tua fortaleza, o teu sacerdote. Ó Senhor Deus, seja vestido de salvação, os teus santos se alegram. Ah, Senhor, não faça virar o teu rosto do teu ungido, mas lembra das tuas misericórdias. Ontem o pastor Josinaldo estava ministrando na live dos jovens e dizendo a palavra misericórdia. Cardio, de coração, cardiologia. Miserável. Ter compaixão do miserável. É isso que Deus tem. Deus tem compaixão do pecador. Deus, ele age com coração com o pecador. Se fosse pela ira, Deus se ira todo dia por causa do pecado. Deus, se fosse pela ira, nós já tínhamos sido consumidos. Mas por causa da misericórdia que se renova cada manhã, eu e você estamos de pé. Você está de pé por causa da misericórdia. A igreja brasileira está de pé por causa da misericórdia. O Brasil está de pé por causa da misericórdia. Deus está dizendo: eu estou dando a oportunidade por causa da minha misericórdia. E o Senhor está dizendo nessa manhã: é tempo da igreja buscar arrependimento. É tempo de você cuidar do seu irmão. Viu o irmão em pecado? Vai lá e conversa com ele. Não faça mais vista grossa. Eu não preciso ficar cuidando do irmão da igreja lá, da igreja lá. Não, eu tenho uma congregação local. Deus deu para cada um lugar onde você tem que ter raiz. Para de ficar mudando de igreja em igreja. Igreja não salva. Não existe igreja perfeita. Quem é perfeito é o nosso Deus. Ele sim é digno de toda honra, de toda glória. E as pessoas ficam procurando perfeição no homem. O seu coração não está firmado em Deus, está firmado no homem. E quando se decepciona para o homem, vai embora. Não. O Senhor nos estabeleceu como igreja e nós vamos criar raiz. Porque um vai cuidar do outro. Como é que eu posso cuidar de alguém que eu não conheço? Você conhece todas as pessoas da sua igreja? Você tem comunhão com elas? Você sabe quais são os problemas dela? Você tem chorado com elas? Você tem orado por elas? Deus colocou você talvez numa igreja tão pequena para você saber que são poucas pessoas que você tem que olhar. Cuidar do corpo. O corpo de Cristo precisa ser cuidado. Nós estamos nos preparando, querido, para nos encontrar com Cristo. Mas nós só podemos nos encontrar com Cristo quando estivermos prontos. Se alguém já morreu é porque já estava pronto. E se eu e você estamos vivos é porque ainda estamos sendo aperfeiçoados. E nessa manhã o Senhor está dizendo: não tenha mais vista grossa. Eu gosto daquele texto de Apocalipse que vai dizer que Jesus se apresentou a João na ilha de Patmos e deu a revelação do Apocalipse para João. E Jesus, ele foi visto por João, visto verdadeiramente, não foi uma visão, foi real. E João viu Jesus no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqueles 7 castiçais simboliza as 7 igrejas daquela época. Por isso que João escreveu para os 7 anjos das 7 igrejas
acerca dos seus pecados, das suas dificuldades, dos seus problemas, daquilo que eles precisavam mudar. E só uma delas, que foi a igreja de Filadélfia, que João recebeu a revelação de Jesus dizendo assim: foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Tivesse pouca força, mas guardaste o meu nome. Uma igreja simples. Então hoje Deus está dizendo: você pode ser uma igreja como Tiatira, uma igreja como Éfeso, mas o Senhor está se importando com a simplicidade. E o que eu vejo quando João ele deu aquela revelação? Que Deus quer que cada um tenha uma igreja local. Então, em nome de Jesus, eu declaro que depois dessa pandemia, ninguém mais vai mudar de igreja. Eu repreendo esse espírito que fica fazendo as pessoas mudar de denominação. Você só pode mudar de denominação se você mudar de cidade, ou se você se casar com alguém e for preciso você mudar. Fora disso, ou se o próprio Deus mande você ir para algum lugar específico, como fez comigo e com meu esposo. E como que eu sei que é Deus? É usando o profeta? Não. É na intenção do meu coração? Não. É usando o próprio seu pastor. Porque Deus fala com pastores. Se Deus usa o seu pastor para te ensinar, para te admoestar, para te instruir, para fazer tantas coisas, e por que quando for para mudar de igreja, Deus não vai usar o seu pastor? Aí você vai dizer: meu pastor não é mais usado por Deus. Deus usou até uma mula, não vai usar o seu pastor? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então para de desculpa farrapada. Fica onde Deus te colocou. Eu te repreendo, espírito de engano, que quer fazer as pessoas ficar mudando de igreja, mudando de denominação, achando que vai mudar a vida dela. Não muda nada. E pelo contrário, é como um casamento. As pessoas mudam de esposa, mudam de marido, mas não muda em nada. Na verdade, ela se acostuma, porque ela vê que casamento não é para ser feliz, casamento é para fazer alguém feliz. Deus quer que você aprenda nessa manhã, e que você crie raízes como uma árvore junto a ribeiros de águas, e que no momento certo você vai dar o fruto, e esse fruto vai permanecer. Sabe por quê? Porque você tem raiz, porque você tem fundamento, porque você tem uma casa. Hoje a casa é você, mas Deus estabeleceu uma denominação, uma igreja, um povo, uma comunidade, como na época primitiva dos apóstolos. Eles viviam em comunidade, eles viviam unânime, um ajudando o outro, um pelo outro, um encorajando o outro, no partir do pão, na comunhão, no templo, na casa, não importa, eles estavam ali para estarmos um cuidando do outro. Eles eram tão desapegados das coisas do mundo que eles vendiam suas propriedades para ajudar os pobres. E hoje a gente vê o nosso irmão em pecado e a gente não faz nada. A gente vê nosso irmão pecando e a gente fecha os olhos. Deus está dizendo: cuida da saúde espiritual do teu irmão, cuida da vida dele. Mulher, cuida do teu esposo. Se você vê algum tipo de ataque, de pombagira, de demônio atacando teu casamento, cuida do teu esposo, ore por ele, defenda ele, converse com ele, se coloque na frente desse problema. Marido, cuide da tua esposa, defenda a tua esposa. Lembra daquele filme Prova de Fogo? Que o esposo deixava a esposa e a esposa estava sendo ludibriada pelo médico lá, porque o esposo não estava enxergando, e ele teve que chegar lá no médico e dizer: minha mão está machucada, mas eu vou te dar um murro se você se meter com a minha esposa. Porque ele zelava, porque ele tinha ciúmes, tinha zelo, não um ciúme doentio, mas um ciúme verdadeiro, como os ciúmes que o Espírito Santo tem de nós. Então cuida da tua família. Mãe, pai, cuida dos teus filhos. Teus filhos é herança. Não é para deixar o filho, a filha fazer o que quer, não. Cuida, defenda teus filhos, amarra teus filhos. Modo de dizer, não é amarra com corda, não. Amarra eles com laço de amor. Converse com teus filhos, defendam ele, exponha o pecado para eles mesmo. Não exponha o pecado do teu filho, do teu marido para outras pessoas. Não exponha o pecado do teu irmão em Cristo para outras pessoas. Não descubra a nudez do teu irmão, mas descubra para ele mesmo. Faça como o profeta Natan, que foi até Davi. Disse: Davi, existia um rei,
E este rei Davi, ele tinha várias ovelhas, mas ele tinha um servo que tinha apenas uma ovelhinha. E ele recebeu um visitante, um hóspede, e ele pegou aquela única ovelhinha e matou e serviu para o seu hóspede. O que esse rei merece? E sabe o que Davi falou? Esse rei merece a morte. Queridos, fale para os seus filhos o preço do pecado. Fale para a sua família. Fale para o teu irmão em Cristo que ele precisa se converter. Fale para as pessoas que elas precisam mudar. E eu creio que nessa manhã Deus está falando com você. E nessa manhã Deus está fazendo algo grande aqui neste lugar. E eu creio que o Senhor está mudando a história. Porque Deus está me tocando no meu coração nessa manhã para trazer essa palavra para você. Uma palavra de confronto, sim, mas uma palavra de mudança. Uma palavra de restauração. Uma palavra que vai fazer para você refletir e pensar: peraí, eu conheço um irmão da minha igreja, não é de outra igreja, que está pecando, que está errando. Eu vou até ele e vou ajudá-lo. Eu não vou aceitar mais o corpo de Cristo padecer. Eu não vou aceitar mais o corpo de Cristo ser destruído pelo Satanás. Se a igreja defender um ou outro, o pecado não vai mais prevalecer. Amém? Eu louvo a Deus nessa manhã, porque o Senhor tem mostrado esse tempo de busca, de quebrantamento. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos entrar no capítulo 7. Vamos entrar no capítulo 7, porque o capítulo 7 vai falar sobre o texto que eu quero. Pede para ele desligar a TV, filha. Vai lá pedir. Lá. Pede para ele. Vai lá. Então, nessa manhã eu quero pedir para você estar buscando ao Senhor comigo através do capítulo 7. Amém? A TV descontrolou ali, não sei o que aconteceu, mas vamos aqui. Ao vivo é assim, né, irmãos? Eu tô aqui tentando achar alguém para desligar a TV, porque nós tínhamos colocado um louvor e acabou mudando ali o louvor. Vou pedir para vocês verem o capítulo 7 de 2 Crônicas, no versículo 2 Crônicas 7, no versículo 14. Se puder colocar aquele fundo lá, pode colocar, Augusto, por favor. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Sei que está cansativo para alguns, mas a gente já está acabando aqui. O versículo 14 vai dizer assim: e se meu povo... Porque se você ler o capítulo 7 do começo, você vai ver que Salomão continua falando que acabou de orar e desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Então Deus aceitou ali o sacrifício. E eles viram a glória de Deus entrar naquele lugar. E ali o que eles fizeram, oferecendo aquele sacrifício a Deus, foi aceito. E Salomão santificou aquela casa. Hoje é tempo de você santificar a tua casa, santificar a tua vida. Porque o jejum é para isso, é para santificação. E não vai ter pecado que vai te dominar mais. Você vai conseguir vencer tudo. E no versículo 11 em diante vai falar que tudo que Salomão tentou fazer na casa do Senhor, ele conseguiu. E quando foi à noite, o Senhor apareceu a Salomão em visão. E aí Deus falou assim: Salomão, eu escolhi Deus abençoe a Adriana. Deus abençoe, filha. E ele falou assim: eu escolhi este lugar para mim, para um lugar de sacrifício. Hoje não é mais lá o templo. O lugar de sacrifício é eu. O lugar de sacrifício é você. Deus está dizendo: eu escolhi você. Eu escolhi a sua vida para ser a minha morada. Eu escolhi você para ser um lugar de sacrifício. Vai ser um lugar que eu vou ouvir a tua oração, que eu vou estar contigo. A minha arca está dentro de você. E aqui vai dizer que Deus falou assim: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos para consumir a terra, e eu enviar a peste entre meu povo, você vê que Deus está dizendo assim: se acontecer catástrofe, se acontecer coisas ruins, vai acontecer. Deus está dizendo, já era previsto acontecer. Deus já sabia do coronavírus.
Deus já sabe de tudo que vai acontecer na política, Deus já sabe o que vai acontecer na terra. Mas Deus está dizendo assim: ei, igreja, ei, você, morada minha, eu estou dizendo aqui para você hoje, se tudo isso acontecer, mas se o meu povo, que é você, que é eu, se humilhar, o povo que se chama pelo meu nome, orar, o povo que é meu, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você já parou para pensar na profundidade desta palavra? Deus está dizendo para você: eu sou um Deus que responde oração. Eu sou um Deus que ouve petição. Eu sou um Deus que vou cumprir a minha palavra na tua história. Porque se você fizer isso, chamar pelo meu nome, me buscar, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, vou perdoar. Deus está dizendo: eu estou perdoando a nação brasileira. Eu estou perdoando os políticos. Eu estou perdoando os pecadores, os pastores que fizeram errado. Eu estou perdoando. Foi para isso que o sacrifício naquela cruz foi feito, para perdoar. E o Senhor está dizendo que agora estarão abertos os olhos dele e atentos os ouvidos à oração deste lugar. Meu Deus, se os olhos de Deus estão abertos, os ouvidos dele, para nós, o que nós mais precisamos? Tudo que pedimos vamos receber. Tudo que vamos fazer, ele vai confirmar, como fez com Salomão. Porque a vontade dele está em nós, a verdade dele está em nós, o templo dele somos nós somos morada dele, a presença dele, a arca da aliança, o Espírito Santo habita dentro de nós. E agora ele está dizendo: eu escolhi e santifiquei esta casa, eu e você, para que o meu nome seja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e os meus ouvidos e o meu coração todos os dias. Deus está dizendo: não é somente no ano 2020, não é agora somente na crise, é todo dia. Todo dia o Senhor está ouvindo a minha oração e a tua oração. Todo dia os olhos dele estão me olhando e te olhando. E é por isso que a nossa vida depois dessa pandemia não vai ser mais a mesma, porque essa verdade está entrando. Eu vou cuidar, Senhor, do teu povo. Não é pastor que tem que cuidar somente eu vou cuidar, eu vou zelar pela tua casa, eu vou zelar pela tua obra, eu vou cumprir a tua verdade na minha vida, porque o Senhor me escolheu. Então o Senhor está dizendo: se andar de mim, como andou o teu pai Davi, e fizer conforme tudo que eu te ordeno, e guardar os meus estatutos, os meus juízos, então eu vou confirmar o trono do teu reino. Conforme o conceito que eu fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer fazer da sua descendência um legado, um reinado. Os teus filhos são príncipes. Os teus filhos vão reinar na terra. O Brasil vai ter médicos, engenheiros, advogados, profissional liberal, empresário, homens, mulheres, que vão ser, aleluia, levantados por Deus. Hoje a gente vê que somente a classe pobre que busca Deus. Não, Deus vai ter todas as classes buscando o Senhor, todos os povos buscando o Senhor. Nós vamos ter perfeitos buscando o Senhor, presidente buscando o Senhor, homens e mulheres buscando o Senhor. Nós não vamos ter mais no calendário brasileiro feriado para santos. Nossa base não vai ser mais o catolicismo, o espiritismo ou qualquer outro tipo de denominação ou religião. Nosso calendário vai ser da palavra de Deus. Nós vamos ter feriados para o reino de Deus. Nós vamos ter cruzada nos estádios. Volto a falar, os nossos estádios vai ter futebol? Vai, mas os nossos estádios vai ter cruzadas evangelísticas. Deus vai levantar homens para fazer cruzadas como o Billy Graham fez, como o Henry Bonk fez, como grandes homens de Deus que já foram para a pátria, já foram para a glória, mas deixaram um legado.
impartiram com nós essa unção de evangelismo, essa unção que arde no nosso coração de ver vida se prostrando ao Rei, vida se prostrando ao Senhor. É essa a minha oração hoje, é esse o meu jejum hoje, para que as igrejas se tornem igrejas avivadas, não em reteté, nem em barulho, nem língua sem eu falo, língua sem eu entro no mover de Deus, mas isso não é avivamento. Avivamento é vida se rendendo a Deus. Avivamento é cura espiritual, é libertação. Avivamento é perdão. Avivamento é conhecimento da palavra. É verdadeiramente vidas que têm o reflexo da glória. Eu não preciso abrir minha boca e dizer que eu sou crente. As pessoas vão ver a luz em mim. As pessoas vão ver o sal em mim. Deus está dizendo, essa igreja eu estou levantando. Deus não está levantando pessoas para colocar em nomes, em altares. As pessoas buscam a Deus. A geração passada buscou um Deus para o seu alto benefício, para ser usado por Deus, para ter seu nome em DVD, em CD, em televisão. Não, irmãos, Deus não está levantando pessoas para a sua glória. Deus está levantando pessoas para a glória dele. Deus está levantando você para ser um referencial do reino dele, como Paulo, como Pedro, como João. E eu louvo a Deus que hoje nós não precisamos mais comprar CD, DVD. Eu louvo a Deus que hoje tem internet. Eu baixo o louvor lá e eu vou orar para que os shows acabem. Precisa acabar com essas coisas que Deus não formou. Deus não mandou ninguém cobrar para cantar nem para pregar. E as pessoas fizeram da igreja um comércio. Eu vou orar para que as pessoas vão para a igreja não buscar bênção, mas para ser bênção. As pessoas ir para a igreja não por ir, mas porque são igreja. Eu vou orar para que o Senhor venha levantar uma igreja sem nome. Não vamos levantar mais placa. Até eu já fiz isso e eu faço. Nosso ego de querer levantar nomes. A igreja não pertence à pastora Siméria, a igreja não pertence ao bispo tal, ao apóstolo tal, a igreja pertence a Cristo. Ele é o dono da igreja. E ele está dizendo, se meu povo se humilhar, eu estou ouvindo. Se o povo me buscar, eu vou responder. Porque ele pediu para Salomão edificar uma casa. Ele pediu para eu e você edificar uma casa. E talvez a tua casa hoje está sendo edificada com muitas lágrimas. Nada que é duradouro é feito de qualquer forma. As coisas de Deus é feito mesmo com muito sacrifício. Tem que pagar um preço. O preço da renúncia. O evangelho é a graça. A salvação é graça. Foi de graça que ele nos salvou. Mas o reino dos céus é tomado à força. Eu e você temos que pagar um preço. Temos que ser provados e aprovados. Não importa a provação que passamos. Nós temos que passar pelo fogo. E do outro lado saímos intactos. Não podemos sair frustrados, decepcionados, angustiados, porque muitas vezes Deus está tratando o nosso eu, o nosso orgulho, e o Senhor está dizendo nessa manhã, que eu estou edificando uma casa, e nessa casa eu vou morar, e essa casa é você, como pedras preciosas, como ouro e prata, que vai passar pelo fogo e não vai se deter. Não vai mudar de igreja mais. Não vai ficar falando mal do pastor. Não vai ficar falando do que a igreja fez contra você. Não, pelo contrário. Você vai abençoar essa igreja e você vai ajudá-la, porque você é parte dela. Igreja não é roupa que se muda. Não é carro que todo ano você troca. A igreja de Deus, ela não é uma brincadeira. Pastores que fecham a igreja, abrem igreja como se abrem bares. Pastores que estão vendendo os utensílios da casa do Senhor como se fosse propriedade deles.
que não temem a Deus, que não têm nenhum tipo de reverência, pastores que tomam posse de suas ovelhas como se fosse deles. As ovelhas pertencem a Deus, nós vamos dar conta de cada uma delas. E é por isso que eu falo, é melhor falar a verdade e machucar do que ficar com palavras lisonjeias. De que adianta a gente ter tempos abarrotados de pessoas vazias, tempos cheios de pessoas vazias. Deus quer sim quantidade e qualidade também, porque é como o rei Nitibom que falou: no caminho largo e espaçoso que conduz à perdição, onde milhares de pessoas estavam passando por ele e indo para a morte eterna, Cristo colocou a sua cruz como uma ponte. E eu e você temos a responsabilidade de levar essas pessoas ao reino, de fazê-las entender que não é somente ir frequentar o culto ou fazer campanha. Abolimos com campanha, porque campanha não salva, não liberta ninguém. O que liberta é uma vida verdadeira com Cristo, é a obediência, a submissão, o amor, é o perdão. Isso sim liberta. E o Senhor nessa manhã está dizendo comigo e com você: vamos orar, nos arrepender para que a igreja seja mudada. Vamos nos arrepender para que a igreja possa avançar na oração, para que a igreja possa vencer as guerras espirituais, para que a igreja possa verdadeiramente ser luz na terra, para que as pessoas possam ver a igreja não como qualquer lugar, mas possam ver a igreja como referencial do reino de Deus. E o Senhor está dizendo, Ele quebra cadeias essa manhã, Ele destrona principados e potestades, Ele desfaz com as maldições nessa manhã. Não existe nenhum macumbeiro, nenhum feiticeiro maior do que o nosso Deus. E se o Senhor nos estabelece uma cidade, é para destronar os principados e potestades. A igreja de Cristo só vai vencer depois que as potestades caem por terra. Eu e você somos responsáveis para vencermos todo tipo de demônio e fecharmos as brechas sim, e orarmos sim, e buscarmos sim, e acreditarmos sim, e não desistirmos, e cuidarmos do nosso irmão. Chega de uma igreja omissa, uma igreja passiva, uma igreja acomodada. Às vezes a gente somos julgados. Eu lembro de uma vez que nós somos julgados em questão ao dízimo e oferta. A minha filha estava fazendo faculdade na época e a faculdade, o MC, dava uma porcentagem de desconto se pagasse antecipado, pagasse a mensalidade antecipada. E nós acordamos, então, já que o dinheiro da igreja tinha as entradas, nós acordamos pegar a mensalidade, pagar e depois repõe com outras contas. E alguém marcou as notas para ver onde nós estamos fazendo com aquele dinheiro. E quando viu que pagamos a faculdade, nos julgou. Por que eu estou abrindo isso agora? Porque a igreja peca. No mesmo prato que a igreja come, a igreja cospe. E aquilo feriu muito o meu coração. Porque são atitudes como essa que querem nos fazer parar. Mas os verdadeiros não param. Eu tive muito motivo para parar. Mas eu não parei, sabe por quê? Porque tem você, que Deus escolheu e tá ali precisando. Então eu quero dizer para você hoje, não pare. Não mude de igreja, pare de mudar de igreja. Pare de ficar fazendo do templo do Senhor um lugar qualquer. Você é morada do Senhor. O Senhor está com você. Não importa onde você for. Eu digo uma frase que diz: você pode ir até para o inferno, mas no inferno Deus está com você.
E para a glória de Deus, isso é para a glória de Deus, passou-se pouco tempo, Deus deu fiéis para minha filha. E nós não precisamos mais pagar. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele conhece o meu e o teu coração. Deus cuida dos seus. E nessa manhã, nossa oração é: perdoa, Senhor, a igreja. Perdoa, Senhor, os julgamentos que fizemos, Senhor, contra os nossos irmãos. Perdoa, Deus. Porque se somos julgados é porque julgamos. Se somos medidos é porque um dia medimos. Eu não estou chorando porque eu estou triste, porque louvo a Deus pela vida dessa pessoa, dessa irmã, porque ela me ajudou. Ela me ajudou a entender e compreender que o perdão faz parte da nossa história, que o perdão faz parte da nossa caminhada. E como é bom perdoar, irmãos. Como é bom ser livre. Como é bom termos o respaldo do Senhor. Porque as nossas obras são confirmadas pelo Senhor. Os passos de um bom homem é confirmado pelo Senhor. E o Senhor está dizendo nessa manhã: eu quero confirmar os teus passos. Eu quero confirmar a tua história. Se você errou, se arrepende. Se você caiu, se levante. Se você chorou, eu enxugo dos teus olhos toda lágrima. Mas eu sou o seu refúgio. Eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu socorro. Eu sou o teu Deus. Se apegue cada dia mais ao Senhor. Acredite nas promessas que Ele te fez. Ainda que elas parecem ser muito difíceis de se cumprir. Acredite. Acredite em você. Não uma crença ou acreditar na força do meu braço ou no meu intelecto. Não. Nós não somos nada. Mas acredite que Deus escolhe aquilo que é nada. Aquilo que é desprezível para fazer aprazível, para fazer exaltada aos olhos dele. Acredite que você tem potencial de vencer qualquer luta. Não importa o problema, a situação. Você é escolhido do Senhor. E o Senhor está dizendo na palavra dele hoje: se você se humilhar, buscar, se arrepender, Ele está ouvindo. E Ele santificará essa casa que é eu e você, para ser dele. E os olhos dele estarão atentos. O ouvido dele estarão atentos, os olhos dele estarão fixos a você. E com certeza você já venceu em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar agora, amados. Me perdoe aí o choro. Eu sou chorona, mas Deus dá vitória. Eu só quero, nesse momento, agradecer ao Senhor por cada pessoa que deu o seu tempo, né, para estarmos conosco juntos aqui nesse momento, buscando a Deus, e que a gente venha continuar nesse propósito, amém? Que Deus venha abençoar. Josilene, prima, Deus abençoe a sua vida. Muito bom. Ontem eu tive a honra de termos o nosso primo Josinaldo ministrando na live dos jovens. É muito bom ver a nossa parentela, a nossa família servir a Deus. Eu queria falar mais algo para você. Essa chamada que teve do jejum é uma chamada para líderes, membros, ministros, a igreja em geral, a população em geral, para o Dia Nacional do Jejum, que é realizado hoje no dia 5 de abril de 2020. Lá em Joel 1,14 vai dizer assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai o Senhor. E os objetivos esse que eu falei: é o arrependimento, é a humilhação, é o quebrantamento, é pedir sincero perdão,
Não somente pecado nossos, mas pecado da igreja, pecado da nação. Amém? E esse jejum, ele vai ter um resultado tão forte que a tua vida não será mais a mesma, nem a minha vida. Então a gente vai estar cada vez mais cumprindo o que diz Joel 15:18. Tocai a trombeta em Sião, proclamai um jejum, convoca uma assembleia, reúne o povo, santifique a reunião, reúna os anciãos, reúna as crianças que subam, deixe o noivo sair da sua câmara e a sua noiva fora do seu tálamo. Entre a entrada do altar, o sacerdote ministra, os ministros de Jeová choram e dizem: perdoa, ó Jeová, seu povo, não envergonhe a sua herança, para que as nações a dominem, porque eles deveriam dizer entre os povos: onde está o teu Deus? E Jeová, pedindo a sua terra, perdoará o seu povo. Está lá em Joel 2:15-18. Não importa se os Illuminatis, se a maçonaria, se existe uma cúpula. Eu ouvi uma reportagem dizendo que a China, ela está comprando a mídia brasileira. Não importa o que acontecer. Não importa se o presidente falhar. Tem pessoas que estão colocando a fé no presidente. O presidente é homem. Não é no presidente que tem que estar a nossa fé, a nossa esperança. Nós sabemos que ele foi escolhido por Deus. E nós sabemos que Deus ama o Brasil e deu para nós um presidente que nunca, nenhuma história a gente viu um presidente convocar um jejum ao Senhor Deus. Um presidente aceitar uma oração. Então, queridos, você é um marco. Você que está fazendo parte dessa história, você é agraciado. Pode deixar, escreve diários e deixa isso para os seus filhos. Eu não sei, o Facebook talvez depois a gravação tirem do ar, como tiraram o Orkut, mas deixe escrito para os seus filhos o que aconteceu no Brasil. Deixe escrito para os seus filhos o que você passou. Seus filhos precisam saber, seus netos, seus bisnetos, tataranetos, a sua herança, o seu legado. Você vai deixar uma herança, um legado, e eles vão dar continuidade. Porque eu tive um pai e uma mãe que deixou um legado. Minha mãe está viva, graças a Deus. Ela não pode mais fazer a obra, mas ela deixou um legado. E nós deixaremos um legado para os nossos filhos. Instrua teus filhos no caminho que eles devem andar. Leve os teus filhos para a igreja. Faça sacrifício. Não tenha a igreja como uma coisa ruim. Tenha a casa do Senhor, como o Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu sei que quando acabar essa pandemia, as igrejas vão estar lotadas. Eu profetizo em nome de Jesus. Lotada de pessoas com sede, pessoas verdadeiramente arrependidas de ter perdido tempo com o mundo, pessoas que entendem, compreendem que sem Jesus não dá. Então vamos levar essa geração a buscar o Senhor. Amém? Então essa palavra que eu quero deixar para cada um de vocês. Deus abençoe. E à noite, às 18h30, teremos nosso culto online. Amém? Nosso apóstolo Augusto vai trazer a palavra. E eu creio que vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E fiquem na paz do Senhor.